Existem regras na hora em que o casal está discutindo? Eu sou o pastor José Lauro e sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós queremos falar a respeito de um assunto que infelizmente faz parte da vida de muitos casais. As brigas, as discussões. Hoje nós separamos um texto em Marcos capítulo 3, versículo 25, diz: Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. O casamento é união e não pode haver jamais divisão. Mas o que as discussões, as brigas provocam é exatamente isso: divisão entre o casal. E hoje nós vamos estar discutindo algumas regras que podem ajudar nesse momento tão difícil do relacionamento que são as discussões. Mas antes, queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dê o seu like, tá bom? É através dessa sua resposta que nós nos motivamos aqui. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, Deus deu ao povo de Israel os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos regiam a vida do povo. Não somente os 10 mandamentos, mas também as leis cerimoniais, a liturgia, ou seja, regras de convivência para o povo. Quando nós olhamos a nossa vida civil, nós temos a nossa Constituição, nós temos as leis trabalhistas, o Código Civil, o Código Penal. Nada mais são do que regras em que as pessoas estão sujeitas. Caso não cumpram, existem algumas penalidades, algumas sanções. E no relacionamento? Que regras existem para a convivência de vida a dois, o matrimônio? É fato que, quando você observa, em todos os casais existem alguns atritos, alguns momentos de dificuldades, algumas discussões e até algumas brigas. E na hora que esses momentos difíceis acontecem, quais são as regras? Se nós não tivermos regras em lugar nenhum, nós vamos ter o quê? Vida desregrada. E exatamente sobre isso que nós queremos conversar hoje com você. No momento em que está a dificuldade, no momento em que está a briga, quais são as regras que o casal tem? Nós trouxemos aqui algumas regras para que os casais possam aplicar e assim minimizar os efeitos das brigas, das discussões. Porque se nós não evitarmos, como nós falamos no vídeo anterior, elas vão chegar a acontecer e na hora que acontecer, o que fazer? Todos os casais têm fases. Quando a gente observa, a primeira fase é a fase do encantamento, onde os cônjuges se admiram, não encontram defeitos, e até quando existem esses defeitos, eles são minimizados pela paixão, pelo amor. Por exemplo, se o esposo ronca demais, na lua de mel a esposa tem isso como uma sinfonia, é algo prazeroso, é algo que faz até ela adormecer. Mas quando chega a segunda fase, que é a fase do desencantamento, o cônjuge não olha mais tanto para as virtudes e sim começa a prestar atenção para os defeitos. E nessa fase, aquele ronco que era uma sinfonia na fase do encantamento, hoje já é uma coisa que perturba, não deixa dormir e é mais um pouco do que uma sinfonia. Então, nessa fase, as discussões, as brigas começam a aparecer. E nós precisamos de algumas regras. E são duas as regras de convivência no casal. A regra do nós, o que nós precisamos fazer, e a regra do eu, o que eu preciso fazer. E nessas regras, nós vamos estabelecer 7 regras do nós e 3 regras do eu. Fique até o final e hoje nós vamos estar indicando um vídeo, um filme, para que vocês estejam assistindo juntos. No final,
vai estar o link do filme para que vocês estejam assistindo, tá bom? Regras do nós, limites do nós. A primeira regra do nós é nunca, jamais, em hipótese alguma, mencionarem a palavra divórcio. Quando está no calor, quando está no clima da discussão, da briga, é comum ouvirmos alguns casais dizer: se você não quer, se você não gosta, se está chateado, se está isso, então separa, pode ir embora. E isso deve ser a primeira regra para que o casal, no momento em que estiverem nas discussões, não digam jamais: olha, eu vou me separar com você. Eu não quero mais. Divórcio. Essa é uma palavra proibida. A segunda regra é jamais se lembrar daqueles fatos antigos que são muitas vezes irrelevantes. Às vezes o casal está com 40 anos de casados, mas aí ainda lembra, você lembra lá no dia que você foi pedir a mão do meu pai, que você falou isso, assim, assim, e que teve isso, assim, assim, assim. Ou seja, eles já estão há muito tempo casados e mesmo assim ainda estão lembrando de situações, fatos do passado. Muitas vezes esses fatos trazem martírios, trazem sofrimentos. E no momento da discussão, a munição são coisas exatamente de lá do passado. E você pode estabelecer isso como regra, se está discutindo a situação agora, não as situações passadas. A terceira regra é nunca discutir em público nem na frente dos filhos. A Bíblia Sagrada diz que o melhor local para você orar é no quarto em secreto com Deus e Ele vai te ouvir em secreto. No casamento não deve ser diferente. Se alguma coisa aconteceu, hoje a regra é nunca mais vai ser discutido em público ou na frente dos filhos. A quarta regra: daremos um tempo se a discussão começar a ficar acalorada demais. É fato que, às vezes, nas discussões, o clima começa a ficar mais quente e daqui a pouco, se não tiver uma pausa, vai chegar a coisas bem mais complicadas. Então, todo casal deve estabelecer como regra que vai chegar um ponto e, nesse ponto, é melhor não discutirmos mais. É melhor nós ficarmos parados, vamos parar, vamos deixar para que no outro dia a gente possa discutir, ver melhor, para que a gente não chegue a se ofender. E a nossa quinta regra é nunca tocarem um no outro de modo ofensivo. Muitas das vezes, no calor da discussão, as ofensas, as palavras parecem que são treinadas. E algumas vezes parece que aquelas palavras mais ofensivas vêm ao nosso vocabulário para ofender o nosso cônjuge. Na verdade, vocês estão discutindo uma situação, um problema, e não o que o outro é ou deixa de ser. Mas muitas das vezes, essa palavra, esse modo ofensivo está muitas das vezes atrapalhando e trazendo mais problemas nessa briga. A sexta é nunca deixar com que a raiva do outro passe para um outro dia. Nunca dormirem um com raiva do outro. A Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Mas quantas vezes, em uma discussão, em uma briga, um dorme na cama, outro dorme no sofá, um dorme no quarto, outro dorme lá na sala. Isso deve ser uma regra para todo casal. Jamais deixar que aconteça que uma discussão, uma briga, faça com que eles durmam separados. Nunca deixe para o outro dia, para solucionar no outro dia. Resolvam sempre no mesmo dia. E em sétimo e último na nossa regra, na nossa lista, fracasso não é uma opção. Vocês devem sempre definirem que vão fazer de tudo o que é necessário para sair bem daquele problema, para sair bem daquela situação. Porque uma briga, uma discussão, não é para fracassar o casal, e sim para trazer a ele um entendimento, para trazerem a ele uma solução. Então, jamais fracasso deve ser opção. Por outro lado, nós temos as regras do eu. Isso é cada um que deve estabelecer.
Nós temos a regra do nós, que acabamos de falar. Mas temos a regra agora do eu. O que é que eu preciso fazer no momento em que há uma discussão? O que é que eu preciso fazer no momento em que há uma briga? A primeira delas é que é preciso primeiro ouvir, para depois falar. Muitas das vezes existem pessoas que não ouvem e já saem tomando conclusões, já saem tomando decisões, já saem afirmando situações. Primeiro ouça. Muitas vezes você precisa ouvir o que é que o seu cônjuge tem a dizer, para depois sim ter a sua conclusão. Porque senão você vai tomar conclusões precipitadas em uma discussão. Isso pode acalorar mais ainda a situação. Segunda regra, eu lidarei com o problema honestamente. No primeiro momento em que você percebeu que errou, pare e diga, errei. Assuma o seu erro e peça perdão. O cônjuge que, ao ver você fazer isso, vai perceber e também vai fazer a mesma forma, a mesma coisa. Vai perceber que você foi honesto, já pediu perdão, reconhecendo em um ato de humildade que você errou, que você falhou, e ele fará o mesmo. E em terceiro, falar com gentileza e jamais deixar o tom de voz ser alto. Ele sempre tem que ser baixo. Em uma discussão, as palavras podem ser amorosas. Nunca mais, se você tem essa prática, grite com o seu cônjuge. As palavras doces, as palavras amorosas, mesmo em uma discussão, deve ser uma regra que você deve assumir. Nós temos, muitas das vezes, observado em competições, jogos, em especial jogos coletivos, uma coisa chamada fair play, jogo justo, em que um reconhece que aquilo não é certo e passa a bola para o adversário, ou passa o jogo para o adversário, ou entrega para o adversário, reconhecendo que errou. No relacionamento não deve ser diferente, deve haver esse fair play, deve haver esse reconhecimento, deve haver esse jogo justo, reconhecendo que todos nós falhamos, reconhecemos nossos erros, pedimos perdão ao nosso cônjuge e assim encerram-se as discussões. Tá bom? Hoje nós temos um desafio diferente. Hoje o casal vai sentar e juntos vão estabelecer as regras para a próxima discussão, para a próxima briguinha que houver. Se você não estiver preparado para discutir essas regras, você vai fazer as regras do eu. O que você não vai poder fazer. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por mais este dia que o Senhor tem nos concedido neste desafio. Esse é o 13º dia, Senhor. E nós queremos pedir a Ti que não sejam apenas 40 dias, mas que sejam pela nossa vida inteira, que o Senhor esteja trabalhando em cada um de nós, que nós possamos, meu Deus, ter uma vida com regras, que nós possamos ter uma vida principalmente regrada pelo Teu Santo Espírito. Abate, Senhor, todas as forças contrárias. E esse casal que ora conosco nesta hora, Senhor, nós estamos te pedindo que abençoe de uma forma toda especial este relacionamento. Faz isso em um nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queremos contar com você amanhã para o nosso 14º dia. E agora, fique aqui com a sugestão do vídeo que vai estar aqui em cima. Não esqueça, se inscreva no canal para que você receba essas notificações e participe conosco.